A primeira coisa, vocês têm claro, podem ser sinceros, é claro para vocês qual a diferença do marketing e das vendas? Isso tem que ficar claro, gente. Por quê? Vocês vão analisar o processo de vocês e vão entender, não, eu estou precisando talvez mexer, estruturar melhor o meu marketing. Ah, não, o meu problema está sendo em vendas. Porque por mais que eles tenham funções diferentes, é claro que eles estão em cooperação. O objetivo é o mesmo, é o quê? É gerar receita, é gerar valor, é gerar crescimento para o seu negócio, correto? Mas tem funções diferentes. O marketing, ele é para trazer reconhecimento. Ele é para trazer audiência para vocês, visibilidade. Vendas é quando esse relacionamento se concretiza. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se a gente colocar numa metáfora de um evento, o marketing é o convite desse evento. Qual que é a função de um convite? É atrair a pessoa para o evento, correto? O convite ele tem que ser atrativo, ele tem que ter informações claras, ele tem que ser direcionado para o público certo. Você não vai convidar as pessoas que você não quer para o seu evento. Já vendas é o anfitrião desse evento. Qual que é a função de um anfitrião? É receber bem essa pessoa, esse convidado, é fazer com que a experiência dele seja incrível nesse evento, é fazer com que essa pessoa receba o que ela foi buscar. Às vezes ela foi para o evento para uma diversão, para ouvir uma boa música, para poder comer bem, pode ser. Então, o anfitrião ele tem que garantir que esse convidado receba o que ele foi buscar. E que ele fique tão encantado que ele queira voltar nas próximas edições do evento. Então, o marketing é para gerar consciência, atratividade, audiência. E vendas é exatamente para converter e gerar receita, lucro e resultado para o seu negócio. Ok? Ficou clara a diferença? Então, o marketing, principalmente na área médica, ele precisa ser muito bem desenhado, muito bem estratégico. Aquela cliente que mandou o áudio para mim de 6 minutos, o que ela fez? Ela comprou, ela estava tão desesperada, ela comprou um curso online de vendas para passar para o time dela. Só que os outros minutos seguintes, né, que eu não contei, era falando do quanto que ela estava insatisfeita com o curso. Por quê? Eram técnicas de marketing muito voltadas para o varejo, para o comércio. E o marketing médico não dá para a gente seguir nessas técnicas. O marketing médico ele é totalmente consultivo. O objetivo é educar, gerar confiança, fazer com que o paciente queira realmente estar com você e ele tenha certeza de que ele está no consultório certo, com a equipe certa e que ele está em boas mãos. Então, se tem uma palavra-chave que vocês têm que fazer no marketing de vocês é gerar confiança. A venda médica acontece por meio da confiança. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê tanta coisa absurda relacionada à saúde, né? No Instagram, nas mídias sociais, nas notícias. Então, por que que um cliente chega até vocês? Porque ele está buscando confiança. Ele está disposto, às vezes, até a pagar mais caro por isso. Então, quanto mais o seu marketing gerar essa confiança, melhor serão seus resultados, melhor será a sua venda, ok? Então, essa cliente ela ficou, né, angustiada porque ela comprou esse curso e não estava de acordo com a linha de marketing. Infelizmente, ela não pôde estar aqui na imersão, porque ela teve uma viagem para o exterior, mas na próxima edição, com certeza, ela vai estar com a gente, ok? Esse infográfico mostra de forma bem clara como acontece o processo de marketing e vendas. A gente tem algumas etapas nesse processo que são importantíssimas, né? Então, se a gente for pensar, olha só, o marketing, a gente tem todo esse processo e depois a gente tem o processo de vendas. O que que acontece nesse processo? A gente tem aqui uma etapa que a gente chama a etapa do público-alvo. Então, tudo isso aqui ó, são pessoas que têm alto potencial para converter em vendas. Só que essas pessoas, a gente voltando à analogia né, do convite, elas estão aqui sem saber sobre você. Então, elas vão primeiro para a etapa da descoberta. O que acontece nessa etapa da descoberta? Eles ficaram sabendo sobre o seu serviço, sobre a sua clínica. Pode ser por indicação, pode ser sobre um conteúdo ali na mídia social, pode ser uma indicação do seu próprio time,
que captou um paciente ou que viu nas mídias sociais. Então, essa é a parte da descoberta. Eles descobriram sobre o seu consultório, sobre a sua clínica. Depois, a gente vai para a etapa da conscientização. Nesse momento, ele tem consciência de que realmente você é a melhor opção. Ah, então o que eu tenho, a minha queixa, o meu problema pode ser solucionado por meio desse tratamento, por meio dessa cirurgia. Conscientização. É aqui que a gente entrega valor, tá? Aqui que a gente mostra realmente que o nosso trabalho tem valor. Depois ele vai para o processo de avaliação. Aí aqui já entra a questão de preço, de negociação. Ele está avaliando se aquele é o momento certo dele realmente ir até você. Se ele vai esperar um pouco mais, é o processo que ele está avaliando. Depois ele vai para a intenção, que aí sim, não, já decidi, eu vou fazer o meu tratamento, eu vou fazer a minha cirurgia, já vou entrar em contato. E só assim acontece vendas. Então, durante todo o dia de hoje, a gente vai falar muito sobre vendas, mas a gente não poderia começar essa imersão sem falar do marketing. Porque olha as etapas até chegar em venda. Então, todo esse processo ele tem que ser muito bem estruturado para a gente poder ter sucesso aqui nessa etapa de vendas. Tá? Então, esse processo aqui vai muito da parte da comunicação, do marketing. Você tem que mostrar para ele que ele fez, fazer ele perceber que ele fez a melhor escolha, por meio de um conteúdo. Muita gente fala lá na sala, fala, Thiago, eu estou fazendo post, às vezes não dá o engajamento que eu queria, não dá tanta curtida. Eu falo, doutor, às vezes a gente não consegue mensurar o resultado desse conteúdo. Às vezes era um paciente que está te seguindo só para ter certeza de que ele está fazendo a melhor escolha em agendar uma consulta com você. Então, a gente não pode desprezar o poder do conteúdo nas mídias sociais, que ele tem um poder altamente eficaz para gerar confiança e educar o paciente, até para ele valorizar mais o seu serviço. Tá? Então, normalmente, essa jornada que o paciente tem, dificilmente ele vai para a descoberta e já vai para a venda. Você pode até desconfiar, aquele paciente que viu um post já quer ligar, já quer estar no dia seguinte. Pode acontecer? Pode, mas normalmente ele tem um processo aqui de decisão. Ok? Eu quero falar sobre um jogo que, assim como o marketing, requer muita estratégia, que é o xadrez. Quem é que joga xadrez? Eu gosto muito de xadrez, jogo com os meus filhos, eu tenho um casal de 6 anos, a menina, e 7 anos o menino, e eles já jogam xadrez e até ganham de mim algumas vezes. E esse filme, na verdade, é uma série, não sei se vocês já assistiram, o Gambito da Rainha, sensacional, está lá no Netflix. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena onde a personagem principal, que é a Beth, ela é uma órfã, ela está num orfanato, ela perdeu a mãe, e ela desce em um momento para o porão e vê o zelador jogando xadrez sozinho. Ela observa aquela cena e desperta o interesse ali sobre aquele jogo. E a primeira coisa que ela faz é observar. Depois ela chega até ele para poder aprender sobre aquele jogo. E aí ele tem um tipo de resistência, não quer muita conversa com ela e ela insiste. Ela demonstra bastante curiosidade em aprender. E eu acho essa cena tão cheia de significado, e eu trouxe para a gente poder analisar, porque nós, como estrategistas do nosso negócio, a gente tem que ter, primeira coisa, curiosidade, vontade de aprender, entender sobre o jogo, entender as regras. É assim que funciona o marketing. Então, o marketing é uma jogada de estratégia. Tá bem? A primeira coisa que ela perguntou para o zelador foi: que jogo é esse? Como funciona? O que é o marketing? Como funciona? Eu trouxe aqui a definição de marketing, não a minha definição, mas a definição de Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing moderno. Essas regras que eu vou falar hoje, que a gente escuta de marketing, a maioria veio dele. E olha a definição que ele traz de marketing. Marketing é o processo de conquistar e manter clientes, satisfazendo suas necessidades com eficiência. Eu quero trazer o destaque para a palavra satisfazendo. O que é satisfazer, gente? Quando você está com fome, você busca alguma coisa e está satisfeito, saciado. Então, o que o paciente está buscando? Ele está buscando, será que é só um tratamento? Porque isso ele consegue encontrar em qualquer lugar. Será que é só uma cirurgia? Ele consegue encontrar em qualquer lugar. Hoje, o paciente busca muito mais do que só uma solução, um tratamento. Ele busca uma experiência. Ele está com você porque é você. Ele está na sua clínica porque é a sua clínica. Algo chamou a atenção.
Então é importante a gente conhecer as regras do jogo. É importante a gente conhecer a definição desse jogo. Segunda regra do xadrez que eu estou fazendo associação com o marketing. Observe o tabuleiro. A nossa personagem, a Beth, da série, ela ficou observando o zelador jogando aquele jogo e ela observou muito bem o tabuleiro. E o que é o nosso tabuleiro? É o mercado e o público-alvo. É importantíssimo a gente fazer aquele que a gente chama de zoom out. Olhar o geral, olhar o mercado. Quem pode ser o meu concorrente? Será que se eu precisar parar de atender agora, para onde meu paciente vai? O que essa pessoa tem de diferente que ela faz e o que eu não faço? O que eu posso aprender? Porque a gente precisa entender que a gente tem sempre algo para aprender, né, com o outro. Entender quais são os anseios desse paciente. Eu tenho uma cliente que ela estava se reposicionando. Ela é oftalmo, sempre atendeu como oftalmologista, mas agora ela está se reposicionando para oculoplástica. E aí ela tem que fazer um rebranding, porque é um outro tipo de público, é um outro tipo de mercado. Ela está buscando realmente assim, um público com ticket mais alto, né, que vai pagar cirurgia de blefaroplastia. Então, o que ela fez? Ela falou, Thiago, eu quero frequentar os lugares onde os meus pacientes estão. Ela mudou de academia, ela mudou até de lugares, de restaurantes que ela frequentava, para entender como esse novo paciente se comporta. Então, a gente tem que fazer esse zoom out e olhar exatamente o comportamento desse paciente. Segundo, conhecer as regras do jogo. Não tem como a gente jogar xadrez de forma eficiente sem conhecer as regras. A gente não vai saber para onde a gente está indo, a gente não vai conseguir a vitória. A gente precisa conhecer as regras do jogo do marketing. Como eu disse, não é para vocês executarem tudo. Por quê? Vocês têm que executar o que vocês fazem de melhor, que é tratar bem o seu paciente, resolver o problema dele. Mas vocês precisam conhecer a regra do jogo até mesmo para selecionar os parceiros ideais. E aqui fazendo um parêntese, né? Quando vocês forem selecionar parceiros, muita gente me pergunta, Thiago, como que eu tenho que escolher? Né? Porque hoje tem tanta oferta de profissionais na área da saúde, na área médica, né? Eu falo, olha, para você contratar uma empresa, eu dou 4 dicas essenciais. A primeira, escolha alguém ou uma agência de marketing que tenha experiência na área médica. Por quê? O marketing médico é totalmente diferente de qualquer outro marketing. Tem que saber fazer. Segundo, experiência. Uma agência que tenha horas de voo, que já passou pela curva de aprendizado. Por quê? Se é uma agência que começou há um ano, vai acontecer coisas, equívocos, isso é natural. Todo processo de aprendizado comete-se erro, e ele vai errar possivelmente com você. Então, horas de voo, tempo de experiência. Depois, portfólio. Dá uma olhada no portfólio, vê se você se identifica. Porque às vezes a agência é até boa, mas não é o seu estilo, né? E quarta dica, como ele atende as suas expectativas, né? Se realmente é o que você está buscando. Isso é fundamental, tá? Fecha parênteses só para essa dica da escolha das agências e dos parceiros. Então, os princípios de marketing são as regras desse jogo. E aqui eu trouxe as principais regras do marketing que vocês precisam estar atentos para poder jogar esse jogo. A primeira, segundo Philip Kotler, é a orientação para o cliente. A gente viveu alguns anos onde a gente olhava apenas para o serviço e o produto. O mundo mudou. Agora o olhar tem que estar totalmente para o cliente, para o paciente, ok? Todo o seu plano de negócio tem que estar voltado para a satisfação dele. Segundo, proposta de valor. Trabalhe o seu marketing para gerar valor. Só assim você vai conseguir bons resultados. E como a gente gera valor? Mostrando que você é autoridade, mostrando que a sua clínica tem um bom atendimento, que vocês fazem um pós-venda sensacional, que vocês acompanham aquele paciente, tudo isso gera valor. Terceiro, troca e relacionamento. Sempre pensar que existe possibilidade de fidelizar aquele paciente para outras vendas. Ainda que ele resolva uma situação específica, ele pode voltar e querer dar sequência naquilo. Então, construa uma relação a longo prazo, ok? Quarta regra, segmentação, targeting e posicionamento. Segundo Philip Kotler, que é o pai do marketing moderno, ele fala que a segmentação é um dos principais diferenciais, principalmente nos dias de hoje. Então, não dá para a gente tentar ser bom em tudo. E a gente sabe disso, a gente não vai conseguir.
É importante você fazer um trabalho e entender em que eu quero ser conhecido. Qual serviço eu faço com os pés nas costas? Qual serviço que eu realizo que os meus pacientes têm o maior índice de satisfação? Como eu descubro isso? Por meio de feedback, pelo que você escuta. Conversa com o seu time e fala assim, pessoal, o que as pessoas mais valorizam aqui no nosso trabalho? E aí você vai evidenciar no marketing isso. Por mais que a sua clínica seja multiespecialidade, com certeza vai existir um serviço específico que é o seu serviço estrela, que você pode se destacar mais, né? Então, segmentação. Ah, não, a minha segmentação não é por serviço. Então, segmenta por tipo de público. Não, aqui o meu tipo de público é X. A Flávia acabou de falar na palestra dela sobre a segmentação do Lapidari. Médicos, começou com a parte estética da medicina, né? E olha o sucesso em 4 anos, né, Flávia? Olha o sucesso do Lapidari. Por quê? Uma visão e uma segmentação. Quinta regra, 4 P's do marketing. Quem já ouviu? É bem conhecido, né? Os 4 P's do marketing, toda vez que você for estruturar um novo produto, um novo protocolo, faça uma tabelinha e coloque os 4 P's. Tá, então me dá um exemplo, Thiago, como que eu posso estruturar? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja estruturando, vou dar um exemplo na área estética, tá? Um protocolo que chama Skin Glow, de peeling e laser, ok? Esse é o primeiro P, produto. Esse protocolo, o que vai ser entregue? Segundo, o preço. Quanto ele vai custar, quais são as formas de pagamento, até onde eu posso flexibilizar esse formato de pagamento. Você vai estabelecer lá na sua tabelinha como que você vai trabalhar a questão do preço. Tá? Faça isso, essa ferramenta que é importantíssima. Depois, praça, como será a distribuição? Quais são as formas de agendamento? É por WhatsApp? É pelo site? Quarto, promoção. Promoção não é fazer desconto, criar uma promoção propriamente dito, tá? Promoção é como você vai promover esse serviço ou esse protocolo. A publicidade dele, o marketing dele, ok? Ah, não, a gente está lançando esse protocolo, então a gente vai fazer vários vídeos, vamos mandar por WhatsApp, vamos fazer um Reels, vamos criar um carrossel, vamos fazer, enfim, como você vai promover e divulgar esse protocolo. 4 P's. Vou colocar em outra especialidade, viu aqui o nosso cliente, o Dr. Tácito, está ali, ó. Urologia. Vamos supor que o Dr. Tácito esteja querendo relançar um serviço, reversão de vasectomia. Qual que é o primeiro P? Reversão de vasectomia. Preço. Ele vai avaliar o preço dele de acordo com o mercado, o que faz sentido para ele de acordo com a hora técnica, né? Praça. Como vai ser feito esse agendamento? Ah, às vezes a primeira consulta, a primeira avaliação pode ser online, pode ser por telemedicina, para poder entender a necessidade, depois uma consulta presencial. Como é feita a distribuição? E promoção, como ele vai divulgar. Instagram, Google, às vezes pode usar até uma ferramenta parceira, um doctoral, enfim, como ele vai fazer esse processo, ok? E a gente tem agora os 4 Cs do marketing. 4 Cs do marketing. Esse alguém já ouviu? É complementar, mas é diferente, tá? P, vocês vão lembrar, você vai fazer uma tabelinha voltada para o produto ou serviço. C, para o cliente, ok? Aqui a gente está falando da experiência do cliente. O que ele valoriza? Como eu posso construir essa estrutura baseado no cliente, beleza? Vou dar um exemplo para a gente entender. Vamos supor que a sua clínica seja de tratamentos como um transplante capilar, por exemplo, ok? Transplante capilar. Vou fazer a minha tabela com os 4 Cs. A primeiro C é cliente. O que esse cliente valoriza? Lembrando que C é tudo centrado no cliente. O que ele está buscando? É autoestima? É ser valorizado a partir daquele transplante capilar? Coloca todas as necessidades, o que ele valoriza a partir do seu serviço ou produto. Segundo C, custo. Diferente de preço, custo é tudo o que custa para ele. Não só a parte financeira. Para fazer um transplante capilar, ele vai ter que raspar o cabelo. Talvez ele, eu não sei, né? Mas talvez ele vai ter que ter um período aí de recuperação, então ele vai precisar se afastar do trabalho, das atividades físicas. O que custa para ele fazer aquilo? Coloca tudo lá. Conveniência. O que eu posso oferecer que vai deixar esse tratamento mais conveniente para ele? Os meus diferenciais, o que eu consigo entregar. Então, aqui na conveniência, eu posso, por exemplo, oferecer
já um kit para ele poder fazer os tratamentos pós o transplante. Eu posso oferecer para ele uma consulta online antes da primeira consulta para entender qual que é a necessidade dele. Anota tudo que você pode oferecer para tornar o seu serviço mais conveniente e tudo isso vai ser trabalhado no marketing depois, ok? A gente só pontua tudo. E a comunicação. Não só, diferente aqui do P de promoção, a comunicação é como vai fazer todo o processo de comunicação dentro da sua clínica com o seu paciente. Então, vai ter uma consulta online antes, depois uma consulta presencial, depois a gente vai montar vários vídeos para mandar para esse paciente, para ele entender que um dia depois do transplante, ele vai sentir isso, aí a gente grava um vídeo, depois a gente vai mandar um áudio, depois a secretária vai mandar uma mensagem, um script. Como vai ser essa comunicação? Para quê? Para que a experiência seja encantadora. Ficou claro, pessoal? Aqui é o produto, vocês vão fazer a tabela do produto, e aqui como eu vou encantar e vou tornar a experiência do paciente incrível, encantadora. Tá? Todo o processo de protocolo e de produto é importante a gente fazer essas tabelas. Depois, a gente vai analisar as peças do jogo, as peças do xadrez. O que são as peças do jogo? As ferramentas de marketing. Não tem como eu jogar xadrez sem saber a função de cada peça. Como eu vou vencer meu oponente se eu não sei os movimentos da torre, não sei os movimentos da rainha, não sei os movimentos dos peões. Então, hoje eu vou trazer uma visão geral das principais ferramentas de marketing para que vocês possam entender em qual momento vocês vão dar cada jogada, cada movimento. Perfeito? No xadrez, nós temos 16 peças de cada cor. 16. E eu trouxe 16 braços do marketing para que vocês possam conhecer e entender quando vocês vão utilizar cada um. São 16 ferramentas, eu vou passar um pouco rápido, senão a gente não tem tempo para isso, mas eu quero que vocês tenham consciência de quais são as principais e que vocês entendam quando vocês vão fazer cada movimento. Perfeito? Vamos lá, apertem os cintos, porque são 16. A primeira ferramenta é o marketing de marca. Marketing de marca, ok? É quando a gente trabalha a nossa marca, tanto a marca da nossa clínica quanto a sua marca pessoal. Essa ferramenta, gente, ela tem que ser usada o tempo inteiro. Vocês têm que trabalhar a marca o tempo inteiro para estar valorizando a marca e gerando atratividade e desejo no seu paciente. Então, sempre vocês têm que pensar em alguma estratégia de marca para as pessoas conhecerem mais sobre o seu serviço. Ou quando você está se reposicionando. Lembra do exemplo que eu dei da minha cliente, que é a oftalmologista, que está se reposicionando para estética? Ela está fazendo um rebranding. Ela está entendendo agora qual que é o público-alvo dela ideal. Ela está revitalizando a identidade visual dela, porque antes estava muito focada para medicina tradicional e agora é mais estética, não precisa de uma repaginada. Ela está fazendo nova sessão de fotos, a gente acabou de fazer nova sessão de fotos e a gente estabeleceu quais são os arquétipos que ela vai trabalhar, a imagem que ela quer passar, né? Tudo para gerar valor e atratividade. Marketing de marca, ok? Segunda peça, o marketing digital. No mundo de hoje é impossível a gente falar de medicina sem estar posicionado bem no digital. E o marketing digital é a presença que você vai ter quando o paciente te buscar. Lembra que a gente está vivendo a era da desconfiança? Em que o paciente, por mais que ele receba uma indicação, ele vai pesquisar sobre você nas mídias sociais, no Google. Então, o que ele vai encontrar? Dê a ele ferramentas e conteúdos que vai reforçar essa confiança. Então, como está a sua presença digital, nas mídias sociais, no seu site? Ah, mas eu recebo muito paciente por indicação. Será que eu preciso de site? É claro, gente. Quanto mais canais vocês tiverem, melhor. Tem paciente que tem um comportamento de pesquisar pelo Google, que ele encontre você, encontre lá o seu perfil. Google Meu Negócio, uma ferramenta gratuita do Google que vocês podem rechear, vocês vão poder rechear ali de fotos, de avaliações, criar prova social. Vocês podem estar em sites de parceiros, né? Então, marketing digital, ok? Terceira peça desse jogo, marketing de conteúdo. Só uma observação, pessoal, por mais que eu tenha colocado números, não significa que vocês têm que seguir uma ordem. No xadrez não tem ordem, não tem peça que tem mais valor que a outra. Às vezes você pode dar um checkmate com até mesmo peão, ok? Vocês precisam entender quais são as funções de cada um e quando eu vou movimentar cada peça, perfeito? Marketing de conteúdo é o conteúdo que vocês vão gerar. Então, vocês estão bem posicionados, tem lá a estrutura da mídia social, tem o site, agora eu vou gerar o conteúdo.
Por que que é importante gerar conteúdo? Porque é por meio dele que você vai educar e conscientizar o seu público. Perfeito? Então são os posts, os vídeos, você pode fazer podcast, você pode trabalhar no YouTube, fazer e-mail marketing, enfim, é uma série de conteúdo que vocês podem trabalhar. Depois a gente tem o marketing de aquisição. Marketing de aquisição. Como o próprio nome diz, o objetivo dessa ferramenta é adquirir novos pacientes. Pode ser que vocês estejam no momento em que a aquisição não seja a principal estratégia para aquele momento. Pode ser que vocês estejam com a agenda cheia, mas pode ser que vocês queiram crescer o número de atendimento até mesmo para o time. Então, vocês vão utilizar o marketing de aquisição para isso. Tráfego pago. Estou aqui com o Dr. Leandro Avelar, nosso cliente, né? Dr. Leandro, às vezes, manda uma mensagem para a gente que eu falo que é um problema bom, né, Dr. Leandro? Que às vezes ele fala assim, pessoal, pode pausar o tráfego que eu já estou com 3 meses de agenda preenchida. Eu até tiro print, assim, falo, nossa, gente, que maravilha. Então, para ele, naquele momento, o marketing de aquisição já foi satisfatório. Aí a gente trabalha outra estratégia, né, que é autoridade, reconhecimento. Depois, o SEO, que é a forma de você ser encontrado no Google, conteúdo viral. Então, pessoal, estou precisando muito adquirir paciente, vamos fazer um conteúdo mais nessa linha viral, para dar bastante alcance. Então, a gente trabalha divulgação em sites parceiros, condições de primeira consulta, enfim, a estratégia que vocês vão trabalhar para adquirir novos pacientes, ok? Então, vocês vão fazer essa análise, não, pessoal, agora eu preciso de aquisição, agora eu preciso valorizar minha marca. É isso que vocês vão ter que analisar. Quinta peça, o marketing offline. Muita gente acha que o marketing offline morreu, mas não morreu. Ele é muito útil. Principalmente quando você quer causar um destaque, às vezes, na sua cidade. Né? Eu tenho uma cliente que ela tem uma clínica grande no interior da Bahia e ela fez outdoor espalhado pela cidade. Foi ótimo para ela, porque trouxe reconhecimento, valorização para a marca dela. No marketing offline, você pode, às vezes, mandar uma mala direta para o seu paciente. Hoje, a maioria dos médicos trabalham no digital. Você manda uma coisa física, gente, você já se diferencia, você sai da curva. Né? Manda um kit para o paciente. Eu não sei né, até onde vale esse investimento, mas se for possível mandar algo físico, já é uma forma de você ter destaque. Marketing de relacionamento. Essa ferramenta do marketing é voltada para a gente fortalecer o nosso relacionamento com o nosso paciente. É para fidelizar. É para fazer com que ele não mude a rota no meio do caminho. Por exemplo, a gente atende alguns dermatologistas e eu falo, olha, é importante você ter um clube do Botox. Por quê? Você já vai fidelizar aquele paciente para o ano todo. No meio do ano, ele não vai buscar uma outra clínica, porque ele já pagou o plano do ano. Então, é uma forma de fidelizar. Às vezes, vale a pena até reduzir o seu lucro para conseguir essa fidelização e, durante as consultas do ano, você vai tentar vender outros serviços quando ele estiver na sua frente. Gente, se o paciente estiver na sua frente, você consegue oferecer mais coisas. Né? Aí é o jogo da venda, ok? Então, ali a gente trabalha programa de fidelidade, ação de aniversário. Você tem feito a ação de aniversário com o seu paciente, tem aproveitado essa data. Você pode fazer grupos VIPs. Lógico que vai depender de cada especialidade, ok? A gente tem o marketing de indicação. É fomentar a indicação. É um marketing específico para que a gente possa trabalhar as indicações entre os pacientes. Você pode fazer verbalmente, né, depois de um tratamento, falar, você tem algum amigo, familiar que você acha que precisaria desses serviços? Você pode trabalhar programas de recompensa para quem indica. Ah, então minha paciente está sempre indicando aqui um cliente para mim, eu vou recompensá-la. Ou vou dar um bônus para aquele paciente que foi indicado. Mas tudo tem que ter um regulamento e uma mecânica, tá? Para isso. Por isso é importante contar com parceiros que estruturem muito bem o seu marketing de indicação. Depois, marketing de influência. Marketing de influência. A gente está vivendo a era do digital, dos influenciadores, né? E dependendo da sua especialidade, é muito válido você investir em marketing de influência. Claro que tudo tem que ser feito com muita estratégia. Quem é esse influenciador, essa influenciadora? Será que essa pessoa tem conexão com seus valores? Como está a reputação dela? Será que vai valorizar a sua clínica? Então, isso tudo tem que ser analisado. Agora, não é só os influenciadores digitais. A gente tem que lembrar que o seu paciente ele tem um poder gigante de influência. A gente tem que lembrar que depoimentos e prova social têm um poder gigantesco para poder influenciar.
Então, quando a gente fala marketing de influência, não é só influenciadora digital, seu paciente também. Você pode fazer embaixadores de um protocolo. Ah, não, vou selecionar aqui 3 pacientes que têm uma influência. Influência não é seguidor, tá, gente? Pode ser que uma pessoa que tem 2.000 seguidores tem alto poder de influência. Vocês vão ter que entender qual paciente teria essa capacidade de atrair mais pacientes, ok? A gente tem o co-marketing, que é você trabalhar marketing em cooperação com outras empresas, pode ser eventos em parceria, ações em parceria com laboratórios, enfim, parceria com outra empresa. Pode ser até uma empresa lá da sua cidade, vocês queiram fazer um evento em paralelo e aí trazer consciência da sua marca, da sua clínica. A gente tem o marketing de proximidade. Marketing de proximidade, você vai analisar o que está ao seu redor geograficamente. Eu tenho uma cliente que a clínica dela é dentro de um complexo empresarial gigantesco. Então, ela aproveita aquelas conexões ali das empresas para poder atrair pacientes. Marketing de eventos. Normalmente, marketing de evento é feito por profissionais de relações públicas. Ah, vou fazer um lançamento. Ou eu tenho tanto espaço na minha clínica que eu vou separar esse espaço da minha clínica para que outras empresas que têm a ver, que eu tenho o meu mesmo público, usem o meu espaço para a gente trazer visibilidade para a nossa clínica. É uma possibilidade. Então, marketing de eventos. Marketing sazonal, onde a gente trabalha as campanhas sazonais, Black Friday, mães, pais, mês do homem, mês da mulher, tá? Marketing sazonal. Você vai fazer a lógica, a mecânica desse marketing é por data. Marketing one-to-one. Esse é poderosíssimo, gente. Esse marketing, eu falo assim, que se você tiver disponibilidade na sua equipe para trabalhar, é uma ferramenta muito poderosa. Como o próprio nome diz, é um micromarketing, um marketing individual. É chamar o paciente por WhatsApp. É você fazer o seu network. Então, por exemplo, tem uma cliente também que ela fala assim, eu consigo paciente na fila do supermercado. Porque às vezes o paciente... Ah, desculpa, volto. Certinho? Não, desculpa. Beleza. Opa. Então, marketing one-to-one é você fazer abordagem individual, por WhatsApp. Eu estava falando que tem uma cliente que ela vende na fila do caixa do supermercado, porque alguém faz algum elogio na pele dela, ela fala, sou dermatologista, vem no meu consultório. Então, esse marketing individual, essa abordagem individual, ok? Pode ser feito por meio do seu network, pode ser feito por WhatsApp, enfim, é uma abordagem individual. Marketing de experiência é toda a estratégia voltada para trazer uma experiência encantadora para o seu paciente. A recepção, o ambiente da clínica, a jornada memorável, enfim, é você trabalhar estratégias pensando na experiência do seu paciente. Marketing sensorial é você pensar nos 5 sentidos do ser humano. Venda é muito mais emoção do que razão, tá, gente? Então, vocês chegaram aqui no lapidário, vocês sentiram a identidade olfativa daqui, né? O cheiro agradável. O café que você vai servir para o seu paciente, um chá, uma experiência gustativa. A experiência visual, a experiência sonora, uma playlist que tem a ver com a sensação que você quer proporcionar. Então, nesse marketing, a gente pensa nas sensações. E a 16ª peça, a última, o marketing indoor. A gente não pode negligenciar o nosso espaço. A gente tem várias possibilidades de divulgar os nossos serviços dentro do nosso espaço. O que seria o marketing indoor? Você tem uma TV, coloca os resultados, divulga os protocolos, divulga os seus serviços. Ah, mas todo mundo fica só no celular. Gente, mas a pessoa às vezes é cansada do celular, vai dar uma olhadinha. Se ele visualizar ali um antes e depois, falar, opa, eu quero isso para mim. Ou até mesmo um acompanhante do seu paciente. Às vezes foi lá só para acompanhar, sai de lá com o procedimento feito. Ou indica para alguém. Então, não negligencie a mídia que você pode oferecer dentro do seu próprio espaço. Às vezes, realidade aumentada, um QR Code, enfim, tem infinitas possibilidades para trabalhar o marketing indoor. E quais são os movimentos? São as estratégias e o planejamento. A gente tem que entender que, por mais que você conte com parceiros, com estrategistas, com mentores, com agências, vocês são os empresários. Vocês são os donos da sua carreira.
Vocês estão na linha de frente como time. Então, vocês têm que entender a função de cada peça e as regras do jogo para fazer o movimento certo, para a gente alcançar o objetivo final, que é vencer o jogo. E a gente tem também a parte de defesa. Assim como no xadrez, a gente tem ações de defesa. E na área médica, qual que é a ação de defesa? A defesa da reputação. Da reputação. Eu não acho que vale tudo por alcance, por curtida, por seguidor. A gente tem que ter muito cuidado com o marketing médico. A gente está falando de saúde. A gente está falando de confiança. Então, a gente tem visto coisas assim bem estranhas nas mídias sociais, né? E algo que eu falo que é importantíssimo é isso: defenda a sua reputação com unhas e dentes. Seja rápido ao responder um comentário que não seja positivo na mídia social. Direcione o seu time para poder ter uma abordagem de conciliação, se tiver qualquer conflito, às vezes uma insatisfação do paciente. Analise as avaliações do Google Meu Negócio, que pode ser que tenha uma avaliação lá que não seja tão boa. Então, seja rápido para poder resolver isso. Defenda a sua reputação com unhas e dentes. Tá? E cuidado com esse jogo da mídia social, que tudo é alcance, tudo é curtida, porque não é. A confiança que o paciente tem em você vale muito mais. E, por último, o grande finale é o checkmate, a conquista das metas, da vitória, né? A gente conseguir realmente dobrar, triplicar os nossos resultados. E é isso que a gente quer com o checkmate. Como eu avalio se as estratégias de marketing estão sendo eficazes? Por meio do retorno do investimento. A gente percebe, estou investindo tanto, está dando tanto de retorno. Perfeito. Estamos conseguindo aí o checkmate. Por meio de um aumento na valorização do seu paciente. Meu paciente está valorizando mais a minha equipe. Está valorizando mais o meu serviço, não está questionando o preço. Opa, está legal, está funcionando o marketing. Então, a gente percebe se está dando resultado por meio dos indicadores. Por isso, o processo, verificar, né, os KPIs, que a gente chama que são os indicadores, o ROI, que é o retorno sobre investimento, é fundamental. Estou fazendo tráfego pago? Poxa, deixa eu ver. Investi 2.000, quantos pacientes vieram desse tráfego pago? Ah, que legal, então já se pagou. Porque tem gente que, algumas pessoas acham que tráfego pago faz mágica, e não é, gente. É mais um canal para aquisição de paciente, assim como a indicação é, assim como o marketing de conteúdo é. A gente abre um canal que é o tráfego pago e ele tem que trazer um retorno. Estou investindo 2.000, me trouxe 3.000 de lucro. Olha que legal. Então já se pagou os 2.000 e trouxe mais 3.000, então a conta fechou, né? E marketing e venda são complementares. São funções diferentes, mas elas se complementam. Então, a gente vai trabalhar muito sobre isso, né? Sobre a função do marketing, a função da venda. Mas algo que é fundamental no marketing é você entender a linguagem do seu paciente. É como ele se comunica, o que ele interessa. É você gostar de gente. Eu falo que medicina é gostar de gente. Não tem como a gente trabalhar com o ser humano sem se interessar, mostrar interesse por ele. E entender a linguagem que ele valoriza. É uma grande dança. É perceber, olha, se eu for por esse lado, ele vai gostar. Ah, não, estou indo por esse lado, ele não está gostando pela expressão, eu vou por esse caminho. Entender a linguagem dele e saber o que ele valoriza. Eu trouxe um vídeo que exemplifica muito aqui o que a gente falou, como funciona a abordagem de marketing com as pessoas. Eu quero passar para que vocês possam entender. Dad, can I have some ice cream? No, buddy, it's almost time for bed. Don't let this happen to you. I'm gonna teach you how to get what you want from your parents. Let's do that again. Dad, I really missed you today. Can we share a bowl of ice cream and talk about our day? Sure, buddy. Yes! You gotta figure out what's important to your parents. For Dad, it's quality time. And for Mom, it's something else. Mom, can I play my video game? Honey, you already played your video game today. Let's do that again. Mama, can I do that for you so you can take a nap? That is so sweet of you. Yes, thank you, honey. Thank you. I love you. And when I'm done, I'll quietly play my video game. Just because it works for me doesn't mean it's gonna work for you. You gotta figure it out yourself. Got it? Got it. Go get him. Hey, Dad, wanna play with fire? What? Beginners. Sensacional, né? Eu já vi várias vezes, eu acho o máximo.
Eu tenho 2 filhos e é desse jeito que funciona lá em casa. Assim, eles sabem exatamente como funciona com a gente e conseguem o que quer. Então, gente, nesse jogo, né, no jogo dos negócios, vence quem sabe falar a linguagem do outro e prioriza as emoções e as conexões autênticas. Então é isso. É falar a linguagem do seu paciente, entender o que ele valoriza, é colocar ele no centro. Tudo que você for desenhar no seu negócio, coloque o seu paciente no centro. Dessa forma, vocês vão conseguir vender de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito mais, com mais resultado. Eu deixei na mesa de cada um de vocês uma pecinha de xadrez, vocês viram? Tem uma provocação aí, uma frase. Qual é o seu próximo movimento? Eu quero que vocês saiam daqui com pelo menos um movimento para o seu jogo de xadrez. Um movimento do seu marketing. O que você vai mexer para conseguir melhorar suas vendas e o seu marketing em 2025? Obrigado, pessoal. Aproveitem, desfrutem o Mad Sales.